Josué capítulo 1, estamos nesses dias aprendendo como conquistar a nossa casa para o Senhor, através desses que foram generais de guerra do Antigo Testamento e que tem muito a nos ensinar. A ministração da semana passada, tenha bom ânimo, já está no nosso canal no YouTube. Você que não veio semana passada pode assistir por lá. Nós pregamos até o versículo de número 9 e hoje nós vamos falar do versículo 10 até o versículo 18. Diz assim o texto: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuíres. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vossos gados fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e a possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenares faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenara, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Amém? Vira para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: seja forte e corajoso. Amém? Semana passada nós falamos um pouco como Deus acredita nos projetos que Ele mesmo estabelece. Nós explicamos semana passada que Deus fez uma promessa ao seu povo. E quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre o que Ele diz. Ele é fiel, Ele não muda, como nós acabamos de cantar. E nessa promessa que Deus fez, essa promessa ela passou por todas as etapas que uma promessa que Deus nos faz passa. Primeiro, ela gerou grande alegria no coração do povo, porque o povo ouviu a promessa e acreditou que ela iria se cumprir. Mas nós, seres humanos, desde aquela época, temos no nosso coração um sentimento de que as coisas acontecerão muito rápido. Só que Deus, todas as vezes que nos faz uma promessa, Ele não pensa somente na promessa como o benefício final do que Ele quer fazer na nossa vida. Quando Deus nos faz uma promessa, seja ela para a nossa família, para a nossa casa, para o casamento, para a vida financeira, Deus não só quer que a promessa seja o objetivo daquilo que Ele quer fazer. A promessa, na grande maioria das vezes, é o que Deus usa para nos atrair a um lugar e a uma posição espiritual onde Ele pode nos tratar, para que nós possamos ser muito melhores em Deus quando a promessa se estabelecer. E Josué passou por isso. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o desânimo de Josué. Um homem que viu Moisés operar grandes milagres, um homem que foi instrumento para conquistar e para lutar com exércitos poderosos, mas que quando Moisés morreu se desanimou, se abateu. E não é para menos. Substituir uma pessoa irresponsável é fácil. Substituir uma pessoa fraca é fácil. Substituir alguém que é incompetente é muito fácil. Mas substituir um líder que até hoje é considerado o maior líder do Antigo Testamento é um desafio muito grande.
qualquer um se sentiria muito impotente diante de tamanha tarefa. Mas Deus vem com promessas tremendas. E as promessas de Deus, eu falei semana passada, elas têm garantias. Deus nos dá a garantia de que Ele será conosco, que ninguém vai nos resistir, que Ele vai cumprir tudo. E esse homem agora que vai falar ao povo, é o mesmo homem que semana passada nós falamos que estava desanimado. Só que agora esse homem, ele acabou de ter um encontro com Deus. E diga-se para o seu irmão, você precisa se encontrar com Deus todos os dias. Amém? Ele acabou de ter um encontro, e nesse encontro ele saiu como todos nós saímos, como nos encontramos de verdade com Deus. Ele saiu cheio de gás, saiu animado, saiu cheio de fé, saiu acreditando que o que Deus falou era verdade. Aquele Josué que foi enviado às terras junto com os outros espias agora estava de volta. E qual é o desafio desse homem agora? Qual é o desafio dele diante dessa situação? O povo estava esperando que alguém se movesse. E a pessoa que Deus escolheu para fazer isso era Josué. O povo tinha consciência disso. Então agora Deus anima o coração desse homem. A primeira coisa que ele faz, ele procura os príncipes das tribos. Procura quem? Príncipes das tribos. Por que ele não falou diretamente ao povo? Por que ele foi falar principalmente ou diretamente aos príncipes das tribos? Porque ele sabia que quando você motiva alguém que é um líder, e isso tinha acontecido com ele, você tem condições de motivar todos aqueles que estão ao seu redor. Então o texto diz que ele procura os príncipes das tribos, os homens que eram os cabeças de cada família, de cada tribo, e diz para eles assim: olha, chegou a hora. Diga ao seu irmão, chegou a hora. Chegou a hora. Amém? Chegou a hora. Amém. E esse chegou a hora não é agora. Ele diz assim: daqui a 3 dias. Quantos dias? 3 dias. 3 dias. Daqui a 3 dias. Quantos querem tomar essa palavra como uma palavra profética nessa noite? Vamos declarar? Daqui a 3 dias vai acontecer algo sobrenatural na minha vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Eu creio nisso. E aí, a primeira coisa que ele fala: passe pelo meio do arraial e ordene o povo. Passe pelo meio do arraial e faça o quê? Ponha em ordem. Ponha o quê? Em ordem. Deus não opera aonde não há ordem. Eu falei sobre isso no encontro de casais, no nosso discipulado de casais. E quando nós falamos que nós dizemos assim: venha o teu reino, dizer para Deus: venha o teu reino, é dizer assim: eu quero o teu governo sobre a minha vida. E quando o governo de Deus se estabelece na nossa vida, a primeira coisa que Deus faz é ordenar o que está desajustado. E o povo aqui estava fora de ordem. Por quê, pastor? Porque estava sem liderança. Moisés tinha morrido. Então a primeira direção espiritual que ele disse: olha, vamos se colocar em ordem. Ou seja, vamos nos arrumar. E aí cabe a você agora e ao Espírito Santo ver o que é que precisa ser ordenado na sua vida. O que é que precisa ser colocado em ordem. A primeira direção espiritual que ele dá como líder é essa: vamos colocar em ordem o que está fora. É como o profeta, quando chega até o rei Ezequias, diz assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Então, quando nós queremos conquistar algo, antes de nós conquistarmos aquilo que temos como alvo, a nossa vida precisa ser ordenada por Deus. O que é ordenado? Deus precisa colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. A primeira direção é essa: daqui a 3 dias. E a primeira coisa é: se coloque em ordem. A segunda direção: provei-vos de alimento. Provei-vos de quê? De alimento. Qual é o seu alimento? Qual é o seu alimento? Qual é o seu alimento? A palavra. Então diz assim: irmão, a dispensa tem que estar cheia. A dispensa tem que estar cheia. Amém? Quanto maior a conquista, mais mantimento você precisa ter. Mais palavra de Deus você precisa ter para que você possa se manter firme diante da adversidade. Eles estavam indo para uma guerra.
Eles estavam indo para um desafio, para uma grande guerra. Mas o primeiro desafio na guerra que eles tinham não era vencer inimigos. Não era. O primeiro desafio que eles tinham nessa guerra aqui, a gente vai ver isso, acredito que semana que vem. O primeiro desafio que eles tinham aqui não era vencer os gigantes tão falados, os filhos de Naquim não eram. O primeiro desafio que eles tinham aqui era não repetir os mesmos erros. Qual era o primeiro desafio? Que cometeram com Moisés. Esse era o primeiro desafio. E o teste é muito parecido. Quando eles saem do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho. E agora, não por acaso, Deus é estratégico. E Deus é um Deus que tem seus projetos. Não tem mais Mar Vermelho. Não dava para fazer o povo voltar para o outro lado do Mar Vermelho e dizer assim, vamos começar daqui. Não, Deus não faz isso. Mas agora eles tinham um mesmo desafio que eles tiveram ao sair do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho. E agora, antes deles entrarem nas terras que eles precisam conquistar, diante deles está o Rio Jordão. Mas o Rio Jordão não estava de qualquer jeito. O texto que nós vamos ler futuramente diz que o rio estava transbordando pelas beiradas. Estava na sua maior cheia. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um rio desse jeito. Eu cresci no interior e eu me lembro que nós esperávamos chegar essas épocas para pular de cima da ponte, porque a água ficava tão alta, que ficava 2, 3 metros da ponte, que é mais de 8 metros. E nós olhávamos aquelas que a gente chama de maletas, né, no interior, como se fossem ondas, que os pedaços de madeiras imensos eram levados numa força violenta. Então, era muita gente que até sabia nadar, tinha um medo terrível de cair ali ou de acontecer algum acidente, sabia que a água iria levar. Agora imagine você, Deus quer tirar esse povo desse estado que ele está e quer levá-los para conquistar a terra prometida, e o primeiro desafio que Deus coloca diante deles é um dos desafios de uma das forças que nós mais temos medo, que é a força da natureza. Está acontecendo exatamente o que aconteceu lá na saída do Egito. Lá foi o Mar Vermelho, agora é o Rio Jordão transbordando. E o milagre aqui é muito maior. Quem sabia que o milagre é muito maior no Rio Jordão? Lá Deus abre o mar. Aqui, Deus também abre o Jordão. Só que acontece algo extraordinário. Você sabe que o mar é diferente do rio. O mar, ele é uma imensidão, mas ele não corre. Ele tem ondas. O rio, Deus parou o rio para eles passarem a pés enxutos. Tremendo nosso Deus, sim ou não? Maravilhoso, né? Imagine aí o povo passando e daqui para baixo o rio seca, porque vai embora a água. E aqui é como se houvesse uma represa onde a mão de Deus sustenta a água para o povo passar. Esse é o nosso Deus, amém? Oh, glória a Deus. Então eles tinham um desafio agora. Qual era o desafio? O primeiro desafio desse povo: não repetir os mesmos erros do passado. Quais foram os erros que eles cometeram? Murmuração, primeiro deles. E aí a Bíblia vai falar algo forte sobre murmuração. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios 7, melhor dizendo, que por causa da murmuração eles foram destruídos pelos demônios. Eles foram assolados por enfermidades, por maldições que Deus não havia projetado. Estudando a palavra murmurar no hebraico, quando eu descobri o significado da palavra murmurar, uma das coisas que eu mais faço é evitar a murmuração. Filipenses 2,14 diz assim: façam todas as coisas sem murmuração e sem contenda. A palavra murmurar no hebraico significa fechar os céus. É mais ou menos assim: você está querendo conquistar algo grandioso, aí você enfrenta uma dificuldade. Eles iam enfrentar uma dificuldade. O Jordão era a primeira dificuldade. E diante dessa dificuldade você tem várias opções. A primeira delas é reconhecer a dificuldade. Você não pode ignorar a dificuldade, amém?
A fé não ignora as adversidades. A fé encara as adversidades, acreditando que o sobrenatural vai acontecer porque Deus está no negócio. A gente não pode ser lunático. Dizer, não está acontecendo, não. Está acontecendo. Mas porque está acontecendo, o milagre também vai acontecer. Porque está acontecendo, Deus também vai fazer o sobrenatural acontecer. Amém? Então a fé não ignora a adversidade. A fé encara de frente. Eu estou vendo que existe uma enfermidade. Eu estou vendo que existe um problema na minha casa. Eu estou vendo que existe uma situação na minha família que precisa ser resolvida. Mas eu estou crendo que mesmo havendo, Deus vai fazer com que tudo se manifeste de forma sobrenatural. Então eles tinham o desafio agora de reconhecer que havia uma adversidade, mas não cometer os mesmos erros do passado. Não murmurar. E aí eu me lembro de um ensinamento que eu tive com um pastor muito amigo, um discipulador que eu tive, foi um dos mais fantásticos. E na época, a gente passou um tempo com ele, e Rose grávida, com barrigão, né, primeira gestação. Você sabe que a mulher, na primeira gestação, ela murmura muito. Murmura muito. Por quê, pastor? Não é nem por maldade, não é nem por ruindade, não é nem porque ela é uma pessoa ruim. É porque o corpo da mulher passa por uma mutação. Ela passa por um estágio que a gente, homem, nunca vai saber como é. Começa a crescer uma criança ali dentro dela, e à medida que essa criança começa a crescer, o corpo dela começa a sentir que tem uma vida além da dela ali. Algumas passam pelo processo do enjoo, outras passam pelo processo do inchamento, os pés incham, algumas ficam muito acima do peso. Então é um processo extremamente desafiador. Muitas dores, muito sono, a bexiga parece que fica aberta, que toda hora quer ir no banheiro. É um desafio terrível. E murmurar nessa ocasião é quase óbvio que você vai fazer. E aí eu me lembro que minha princesa na época murmurava muito. E aí esse pastor que nós tivemos, ele ensinou uma lição para ela, né? Toda vez que ela murmurava, ele dizia assim: minha santa, a mesma força que você tem para reclamar, você tem para clamar. Olha só que forte isso. A mesma força que você tem para reclamar, você tem para clamar. Aí ele dizia, ao invés de reclamar, clama. Que é a diferença entre você fazer a coisa certa e a coisa errada. O que é murmuração? Murmuração é reconhecer que há uma adversidade, mas ao invés de levantar um clamor a Deus, a pessoa começa a fazer o quê? Reclamar. Ah, se Deus é fiel, por que isso está acontecendo? Ah, se Deus é Deus, por que Ele permitiu isso acontecer na minha família? Cadê Deus agora nessa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu vou à igreja. E por que? Isso é murmuração. É diferente de você chegar diante de Deus, reconhecer a adversidade e dizer assim: Senhor, o negócio não está muito bom não, mas eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural na minha família, na minha casa. Eu creio que o Senhor vai operar o sobrenatural. Isso é clamar. Amém? Então fala para o seu irmão: a mesma força que você tem para reclamar, você tem para clamar. Amém? Deus abomina a murmuração, mas Ele ouve o clamor. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces nem sabes. Então eles tinham o primeiro desafio aqui, era não cometer os mesmos erros. Primeiro erro, murmuração. Segundo erro, dúvida. A dúvida. Deus mandou sair, Deus deu a direção, e agora eles estão diante do mar vermelho, lá na frente, lá no episódio anterior. Agora Deus coloca praticamente o mesmo desafio: água. A água da frente deles. Então eles tinham que se preparar, pegar os mantimentos, e o prazo foi estabelecido. E dizia-se: dentro de 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão. Então o primeiro desafio deles não era enfrentar os inimigos externos. Não era. O primeiro desafio era enfrentar os inimigos internos. Os mesmos inimigos que lá atrás
desclassificaram eles. E que fez com que uma geração morresse em 40 anos, para que essa geração aqui não cometesse os mesmos erros deles. Então agora qual é o desafio? Não cometer os mesmos erros. Vamos atravessar o Jordão. Vamos todo mundo. Já imaginou quando eles chegaram diante do Jordão? O Jordão transbordando pelas beiradas. Sabe o que é mais interessante? É que Josué, mesmo não tendo a experiência que Moisés tinha, mesmo não tendo o relacionamento com Deus que Moisés tinha, ele não comete o erro que Moisés cometeu. Porque diante do Mar Vermelho, Moisés, mesmo escolhido, ele foi um dos primeiros a cometer o erro. Qual foi o erro dele? Quando o povo começou a murmurar, que o povo começou a entrar em desespero, Moisés foi orar, falar com Deus. Mas orar é um erro? Orar na hora errada é. Tem hora que é momento de orar e tem hora que é momento de agir. E quando ele está lá orando, Deus dá uma bronca nele. Deus diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Em outras palavras, Deus está dizendo o quê? Isso não é hora de estar orando. Isso é hora de você fazer o que eu te mandei. Diga a Israel que marchem. E você? Deus fala com ele. Você que é o líder. Você pega a sua vara e toca nas águas, que o mar vai se abrir. Em outras palavras, para de orar e vai agir. Então tem situações que nós enfrentamos na nossa casa que vão se resolver com oração. Amém? Mas tem situações que vai resolver com ações. Se Deus mandou fazer, faça. Deus mandou pedir perdão, nem adianta ficar orando, oh Deus, vai lá e pede perdão. Deus mandou, quando Ele manda, Ele sabe o que Ele está mandando fazer. Amém? E aqui dentro dessa situação, existe uma situação interessante aqui nesse estado. Existiam 3 tribos, que eram os Gaditas, a tribo de Ruben e a tribo de Manassés. Que existe algo interessante aqui. A herança dessas tribos não era do outro lado do Jordão. A herança deles era desse lado onde eles já estavam. E é interessante porque em um dado momento na trajetória deles, eles pedem a Moisés esse lugar como herança. E eles dizem para Moisés: Moisés, nós não queremos ir para o outro lado não, nós queremos ficar aqui. E aí os outros chefes das outras tribos dizem assim: vocês são covardes. Vocês querem ficar aqui para vocês não enfrentarem os gigantes, para vocês não lutarem. Por isso que vocês querem ficar aqui. Eles dizem: não, nós queremos ficar aqui porque nós entendemos que o Senhor nos deu isso como herança. E nós iremos, mesmo já tendo o nosso território, nós iremos e lutaremos juntos com vocês. Mas quando nós formos, nós queremos que, no momento que nós formos lutar com vocês, se levantem um altar aqui e um memorial, para que saiba todo Israel que um dia nós lutamos. E que quando essa geração morrer, a geração que se levantar, não pense que nós ficamos aqui atrás como covardes, mas que exista um memorial dizendo que nós fomos e lutamos e vamos ajudar os nossos irmãos a conquistar. Quando Israel estiver conquistado, nós voltamos para tomar posse da nossa herança. Isso nos ensina muito. Ensina o quê? Que muitas vezes nós nos acomodamos porque já conquistamos algo. E às vezes nos acomodamos tanto, talvez porque a nossa família já está salva. Eu, por exemplo, sou um pastor, casado com uma esposa que também é pastora, e os meus 5 filhos são discípulos do Senhor. Eu poderia muito bem cruzar os braços e dizer assim: para que me importar com famílias? Minha família já está bem. Mas aqui Deus nos ensina que mesmo se tudo estiver bem conosco, vão ter pessoas à nossa volta que vão precisar da nossa ajuda. Amém? E que nós vamos dizer para elas: nós vamos com vocês, nós vamos ajudar. Eu vou ajudar você na sua guerra, a conquistar a sua família, a conquistar a sua casa, a conquistar o seu território. Eu vou ajudar você. E essas 3 tribos nos ensinam isso, de que eles tinham do Senhor essa ordem. E aí então a resposta vem. E a resposta que eles trazem é interessante, porque eles dizem assim: nós não vamos parar de lutar até que o Senhor dê descanso a Israel. Eu quero tomar essa palavra profética nessa noite sobre nossa casa, amém? Amém. Nós não vamos parar de lutar até que o Senhor dê descanso às nossas famílias. Amém. O que é dar descanso? Até que tudo esteja em ordem, até que tudo esteja no lugar e nós possamos abrir a nossa boca, não mais profeticamente, agora de verdade dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Amém? Amém? Então eles dizem: a nossa guerra não é
até amanhã, não é até depois, é até que o Senhor dê descanso. E aí vem alguns princípios que são interessantes quando você está debaixo de uma liderança profética. Josué é o líder que Deus estabeleceu. Está claro. Deus havia falado isso com ele. Ele reúne os príncipes. Depois que ele fala tudo que ele fala, agora vem a resposta de quem está ouvindo a palavra. Fala daqueles que vêm toda quinta-feira no culto da família. Daqueles que estão orando para Deus mudar a família. A forma como você responde a palavra é mais importante do que a palavra que você ouve. Aleluia. Você pode ouvir uma boa palavra, mas se você não responder a ela da forma correta, aquela palavra ela não vai surtir efeito na sua vida. Uma vez eu me perguntei, Deus, por que as pessoas estão no mesmo ambiente, elas ouvem a mesma palavra, debaixo da mesma unção, e tem umas pessoas que as coisas acontecem rápido na vida delas, elas acreditam na palavra, e tem outras que nunca mudam. Elas estão sempre inconstantes, elas estão sempre... Um dia elas chegam na igreja alegres, oh, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus vai fazer. No outro dia ela chega na igreja parecendo que está morta. Mas ouve a mesma palavra. E aí o meu pastor, ele fala algo interessante. Ele diz assim, a resposta que as pessoas dão à palavra muda de pessoa para pessoa. Porque a resposta que você dá à palavra está ligada ao quanto você acredita no que Deus está falando. Você pode estar num ambiente onde exista um homem de Deus, um homem santo, usado pelo poder de Deus, usado pela palavra profética. Mas se o seu coração estiver fechado em relação àquela pessoa, a palavra profética mais poderosa não vai te alcançar. Porque o seu coração está fechado de alguma forma. E aí vai acontecer o que aconteceu em Nazaré, em Marcos capítulo 6, quando Jesus chega diante de um monte de pessoas enfermas, e o texto diz que Jesus não pode fazer milagres ali. Imagina você, Jesus. Fosse eu, não dizia nada, né? Mas Jesus. E por que ele não podia? Porque aquelas pessoas não viam ele como Messias. Se essas pessoas aqui não enxergassem para Josué como líder que Deus estabeleceu para guiá-los, toda a palavra que Deus falou para Josué iria se cumprir na vida dele, porque ele era o líder. Mas mesmo estando eu quero ver se você perceba quanto isso é sério. Mesmo estando debaixo da mesma nuvem, da mesma presença, da mesma ordem, eles poderiam não herdar a seu território. E a culpa seria de quem? Josué? Não. De Deus? Não. De quem? De quem não acreditou. Só que esses líderes, eles são muito inteligentes. E olha o que eles respondem para Josué. Ele diz assim, versículo 16: tudo quanto nos ordenastes, faremos. Tudo quanto nos ordenastes, em outras palavras, nós não vamos cometer o erro daquele povo, porque teve um erro ali que aquele povo cometeu várias vezes. Qual era o erro? Questionar a liderança de Moisés. Chega um momento que eles começam a querer bater de frente. E aí são tão ousados eles, que tem dois sujeitos que eles pegam o incensário, enchem de incenso e entram no tabernáculo sem ser autorizado. E a Bíblia diz que eles oferecem dentro do tabernáculo fogo estranho. E Deus faz o que com eles? Mata os dois. E quem foi atrás deles? Mas quando eles são confrontados, eles dizem assim, por acaso só Arão foi Deus que levantou? E aí é onde entra o perigo de nós não entendermos quando Deus levantou alguém sobre nossas vidas. Outros dizem assim, não, nós também somos sacerdotes. E aí faz o velho teste, né? Pega uma vara, Arão também pega a vara dele, e a vara que florescer é a que Deus está liderando. Moisés já era mais extravagante que Arão. Moisés já disse assim, é o seguinte, nós vamos morar aqui. Quem não for, Deus abre a terra e engole. Moisés já era mais radical, né? E aí Moisés orava, a terra abria e engolia mesmo. Então a tentação aqui era grande, para que esses homens cometessem os mesmos erros do passado.
Só que eles não fazem isso. Aquele povo que saiu do Egito levou 40, quase 50 anos e não conseguiu herdar. Em 7 anos, eles conquistaram as nações mais poderosas. Quantos anos? 7. Eles derrubaram homens. Né? Eu estou estudando o livro de Josué orando, e Deus me deu o tema do livro que eu vou escrever, baseado nesse. Depois que a gente terminar essa série de pregação, eu vou escrever um livro. Sabe como vai ser o nome do livro? Dormindo em Cama de Gigantes. Quem gostou? Muito forte, né? Dormindo em cama de gigantes. Por quê? Porque foi isso que eles viveram. Eles conquistaram casas de... Vocês já imaginaram quando eles entraram nas casas? Não sei se pensaram nisso. Eles entrando nas casas, a porta não era do tamanho normal. As camas não eram do tamanho normal. Tita disse que dava para 23. Então, a sala, você já imaginou? Eles estavam conquistando a casa de gigantes. Imagina a primeira vez que eles dormiram naquela cama. Imaginou? Primeira vez. Eles olhavam assim, meu Deus, o Senhor exagerou. É isso que Deus vai fazer nas nossas vidas, amém? O que Deus vai dar pra gente vai ser tão exagerado que a gente vai dizer assim, meu Deus, como que isso aconteceu, Senhor? Foi que isso aconteceu. Eu estava orando essa madrugada, tem umas 2 madrugadas atrás, eu estava orando pela administração, e aí o Espírito Santo me colocou isso no coração. Eu falei, eu vou escrever um livro sobre as conquistas de Josué, e o nome vai ser Dormindo em Camas de Gigantes. Gostou, Bernardo? Muito bom, né? O Espírito Santo falou comigo, eu fiquei assim empolgado com isso. E quando isso entrou no meu coração, eu descobri algumas verdades muito poderosas aqui. Uma delas é que Deus não nos leva a conquistar sem obediência. A conquista está reservada para aqueles que resolvem obedecer. Mas não é obedecer de qualquer forma. Eles dizem assim, tudo. Deus não abençoa obediência parcial. Eu obedeço quando é conveniente, eu obedeço quando tem algo que me interessa, eu obedeço quando tem algo que eu possa ganhar em troca. Não, obediência a Deus, ela deve ser incondicional. Se Deus falou, eu vou, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Então eles já começam certo. Eles já não cometem os erros daqueles líderes do passado. Eles dizem, não, nós vamos obedecer tudo que você nos ordenar. Não só isso, onde quer que você nos enviar, iremos. Sabe o que eles estão dizendo aqui? A gente não vai escolher inimigo. Para o lado que você mandar, a gente vai. Porque nós sabemos que nós estamos debaixo de um comando divino e que a vitória é certa. Então nós não vamos escolher. Vai para aquela terra ali, porque aquele lado ali são os gigantes mais perigosos. Não. Para onde você mandar, onde enviar, nós iremos. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Nós não vamos repetir o erro daqueles 10 espias do passado, que desanimaram o coração do povo. E chegaram e disseram assim, não, a terra é boa mesmo, a terra é farta, mana leite e mel, mas, e esse mais acaba sendo menos, né? Tem gigante. Não, nós iremos. Aí eles falam algo interessante, porque essa geração que está falando aqui, eu quero que você entenda isso, não é a mesma geração que Moisés governou totalmente. Os murmuradores e os rebeldes morreram todos. Essa geração diz assim, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Agora tem algo que a gente quer que você... Tem algo que nós queremos ver em você, Josué, como nosso líder. E essa parte é forte. Tem algo, Josué, que nós queremos ver em você. O que é que vocês querem ver em mim? Nós queremos ver Deus na sua vida. Forte isso, né? Se nós não vemos Deus na sua vida, assim como nós vimos Deus na vida de Moisés, eu não quero andar com você. Eu não quero. Eu não vou arriscar minha vida por um líder que eu não vejo Deus na vida dele mais. Isso é um desafio forte. Eles estão dizendo para ele que, olha, se nós olharmos para você e nós não vemos Deus em você,
Nós não vamos, sabe por quê? Porque nós vamos morrer, nós vamos ser derrotados. Mas nós estamos aqui, Josué, e não é porque você é o cara. Nós estamos aqui confiados no que Deus nos falou, e Deus está dizendo que é você, nós precisamos ver Ele na sua vida. E você sabe qual era o primeiro teste para eles verem Deus na vida de Josué? O Jordão tinha que abrir. Se o Jordão não abrisse, era um sinal de que Deus não estava com Josué. Mas o Jordão abriu, porque quando Deus está com você, não existe nada que paralise aquilo que Ele tem na sua vida. Mas uma das piores coisas que existe, queridos, na fé, é você caminhar debaixo da insegurança, ou você caminhar debaixo da dúvida, do medo, de você não ver Deus na vida do líder. Eles estão dizendo isso. Nós não vemos Deus em sua vida, cara, nem adianta, a gente não vai contigo não. Sabe por que nós não vamos, José? Porque nós temos família, nós temos uma geração, e nós não vamos arriscar nossa cabeça por um líder que só tem palavras. Nós queremos ver Deus na sua vida. Se as pessoas verem Deus na sua vida, elas vão acreditar naquilo que você fala, de verdade. Amém. Vai acreditar mesmo. Porque quando a pessoa vê Deus na sua vida, quando Deus se manifesta na sua vida, há um motivo para nós caminharmos. E aí então, eles falam algo muito mais poderoso ainda do que o fato de ver Deus na vida de Josué. Eles dizem o seguinte: quem quer que se rebele contra as tuas ordens? Olha só, que liderança tremenda. E não ouvir as tuas palavras, e tudo que você mandar, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos matar. Forte isso aqui, né? Vamos lembrar de um exemplo disso no Novo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento, lembrar de algo parecido? O povo está vivendo um pleno avivamento. Deus está derramando uma graça sobre o povo tão maravilhosa. Vidas sendo salvas, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, a comunhão, aquela coisa linda. Era tão bonito tudo que estava acontecendo, era tão lindo tudo que Deus estava fazendo. As pessoas estavam tão impactadas pelo poder do Espírito Santo que elas vendiam tudo que elas tinham, tudo. E elas chegavam no pé dos apóstolos e diziam assim: olha, está aqui, é tudo que eu tenho, vamos distribuir, vamos dividir, vamos viver aqui um negócio que a gente nunca viveu. Aí um casal, olhando aquele mover, olhando aquela simplicidade, aquela pureza de coração. E aí um dos primeiros a fazer isso é um homem chamado Barnabé. Rico, vende tudo e coloca aos pés dos apóstolos. Um dos primeiros. Aí esse casal, o marido então vira para a esposa e diz assim: nós vamos participar disso também. Só que nós vamos ser mais espertos que eles. Nós vamos vender tudo, mas não vamos dar tudo. Vai que esse negócio não é de Deus. Vai que esse negócio acabe. A gente tem uma reserva. Deus não tem plano B. Ou você crê, ou você crê. E aí o casal diz assim: vamos lá, eu vou lá. E aí o marido vai todo empolgado, chega lá com aquele dinheiro. Quando ele chega lá, ele joga aos pés de Pedro. Pedro então pergunta para ele: isso é tudo? Ele diz: é. E aí Pedro fala algo interessante: Ananias, quem incitou o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Sabe o que Pedro está dizendo? Você não está mentindo para mim. Você está tentando enganar? Você está tentando destruir algo lindo que o Espírito Santo está fazendo. E o Espírito Santo não vai permitir. E ele morre. A mulher faz o almoço, está em casa. Poxa, não era para Ananias ter voltado nessa hora. Ananias já estava, você nem estava na glória, né? Eu vou dizer, mas vamos Deus ter misericórdia, vamos botar na glória, né? A gente foi chamado para botar na glória, quem bota no inferno. Mas demorou um pouquinho. Aí a mulher vai atrás. Chega lá. Eu sou essa filha, mulher de Ananias. Ele passou por aqui? Passou. Todo mundo sabendo já, né?
Vai falar com Pedro. Aí vai para Pedro. Pedro, você vendeu junto com seu marido a propriedade por X? Foi. E deu tudo, né? Aí foi, combinado os dois. Aí Pedro diz assim, tá vendo aqueles jovens ali? Foram eles que levaram o corpo do teu marido. E vão levar o seu também. Morre, casal. Não era lei, era graça. Então quando a gente lê aqui as palavras desses líderes, a gente às vezes fica assim pensando, né? Que esse cara é maluco esse, né? Como é que eles dizem que vão matar? Só que essa geração aqui foi prejudicada pela rebeldia. Então eles não tinham mais tolerância com rebelde. Eles disseram, olha, se alguém se rebelar, Josué, com o que você falar, não vai precisar Deus fazer o que fez através de Moisés, não, abrir terra, enviar serpente, não, pode deixar que a gente resolve. Nós estamos em aliança com você. Se alguém desobedecer você, isso porque nós estamos vendo Deus na sua vida, pode deixar que a gente dá um jeito, a gente mata. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque aquele velho ditado popular que você conhece, um tomate podre estraga a caixa inteira. Uma pessoa rebelde, murmuradora, ela é tóxica. Você quer ver um exemplo? Sente do lado de alguém que não é dizimista na hora da oferta. Ouça as palavras dessa pessoa. Eu vou ficar dando meu dinheiro para o pastor. Eu fui dizimista há 10 anos. Nada mudar na minha vida. Porque o coração nunca foi entregue de verdade. Então ela não se satisfaz em ficar só. Ela quer contaminar mais alguém. E às vezes consegue. Às vezes consegue plantar uma semente de discórdia, né? No coração dos demais. Então, para evitar que isso acontecesse, eles dizem assim, olha, a gente não vai tolerar isso não. Se vacilar, começar com rebeldia, pode deixar de usar. Não precisa nem se preocupar, deixa que a gente mata. E a morte, claro, que é um extremo, não deixa de ser um extremo, mas nessa ocasião específica, não era. Por quê? Porque eles estavam indo para a guerra. E se eles fossem para a guerra divididos, no calor da batalha, o inimigo venceria facilmente. Então esses líderes aqui, eles não cometem os mesmos erros. O primeiro grande desafio deles, nesse momento de conquista, qual é? Não cometer os mesmos erros. E eles não cometem. Eles são aprovados por Deus. Aí eles terminam dizendo, para a gente fechar, você, Josué, nós queremos que Deus está contigo, mas tem algumas coisas que a gente quer. Primeiro, esforça-te. Ninguém gosta de seguir um líder escorão. Um líder que não toma iniciativa. Ninguém gosta. Um líder que não dá direção. Ninguém gosta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se a gente não vê esforço nenhum na sua vida, você não vai se esforçar sozinho não. Queremos ver você se esforçando. Nós queremos olhar para você, Josué, e nos sentir desafiados. O papai Joselito, ele é muito engraçado com algumas coisas que ele fala, né? Mas ele diz assim, se eu descobrir que tem um discípulo meu orando 1 hora por dia, eu oro 1h10. Se eu descobrir que tem alguém orando, ele diz assim, um dia eu descobri que o discípulo tinha lido a Bíblia em 1 mês. Eu disse, não, eu vou ler também. E leu. Ele disse, não é uma competição. Mas eu penso que se eu estou liderando, eu preciso mostrar para eles que eu tenho muito mais interesse pelas coisas de Deus do que eles. Mas é trágico, por exemplo, eu tive pastores, eles não liam a Bíblia, eles não oravam. Como um pastor deve orar? Isso, não sei se vocês viram isso nas igrejas quando vocês passaram. E aí o louvor estava acontecendo e o pastor lá se acabando, né? Para preparar a mensagem. Aí o Ministério do Louvor falava para eles, canta mais um, canta mais um. Canta mais um hino aí. Porque não tinha vida devocional.
o pastor, ele precisa ter vida devocional. É uma necessidade, primeiro, pessoal. Cuida de ti mesmo, Paulo fala para Timóteo. Mas uma necessidade de responsabilidade. O pastor que não tem vida devocional, ele é um irresponsável no chamado dele. Eu nunca fui pego despreparado em um culto. Isso nunca aconteceu comigo, nem quando eu não era pastor. De chegar no culto e alguém disse assim: ei, irmão Joaldo, vem aqui, traz uma palavra aqui. Eu levantava alegre, feliz, por quê? Porque todos os dias, desde que eu me converti, eu tenho meu momento devocional com Deus. Todos os dias, nunca negligenciei. Eu não consigo lembrar do meu consciente um dia que eu não fiz isso. Eu não tenho meu momento devocional. Então o líder, ele precisa ter essa responsabilidade. Ele precisa ser esforçado. Ele precisa ser alguém que, quando você recorre a ele, se ele não consegue resolver o problema agora, mas você percebe um interesse ou um esforço na vida dele, você diz: não, eu vou dar um jeito. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eles estão cobrando isso, Josué. Nós queremos que você seja esforçado. E não só isso, né? Assim, tenha bom ânimo. Tenha o quê? Bom ânimo. Foi o que mais Deus falou para ele antes. Tenha, porque uma pessoa desanimada, ela não vai ser derrotada. Ela já está derrotada. Imagine você, eu chego aqui hoje no culto e aí a gente não está com tanta gente como nos outros dias. Aí eu disse: não tem tanta gente, eu vou pegar uma mensagenzinha assim. Está repreendido, querido. Está repreendido. A unção de Deus tem que fluir dentro do 3. Ela tem que fluir. Você tem que sair daqui e voltar para casa dizendo assim: hoje eu fui lá e valeu a pena. Aleluia. A pior coisa que existe é você entrar num culto e você sair com a sensação de que você perdeu 2 horas. É igual assistir filme ruim. Né? Quem gosta aqui de assistir filme ruim? Aquele filme que a pessoa diz para você: ó, assiste aí. Quando você termina de assistir o filme, você fala: 2 horas e meia perdida. Infelizmente, sinto dizer, tem cultos que você vai que é assim. Que você entra e depois que você sai, que você volta para casa, você pensa assim: meu Deus, acho que eu piorei pelo que eu ouvi. Acho que o que eu ouvi, o que foi aquilo? Verdade. Líderes que estão desanimados no ministério, que já não tem mais ânimo de ler a palavra, não tem mais ânimo de orar, não tem mais ânimo de congregar, de ministrar com amor, que faz as coisas como se fosse uma obrigação. Que Deus nos livre disso, amém? Amém. Desse sentimento maligno que leva o coração das pessoas a serem maltratados, porque quando você não prega a palavra de Deus, você vai pregar outra coisa. E aí o que acontece? Muita gente, ou a maioria das pessoas que estão ouvindo, não tem discernimento para saber se é Deus falando ou se não é. Aí fica dando amém em coisa que tinha que pedir misericórdia. Fica dando glória a Deus em coisa que tinha que repreender. Por quê? Porque não tem palavra de Deus. E o Evangelho, às vezes, é distorcido, né? Mensagens que você vê que tem tudo menos Deus, menos fé. Não tem contos, né? E aí tem que contar a história de Daniel, tem que contar a história de não sei o que, tem que contar um testemunho mentiroso, para ver se anima o povo. Não. A palavra ela é suficiente para nos ensinar. A palavra ela é poderosa. A gente vai contar a história de Josué. Vamos ler o livro de Josué, vamos aprender. Nós não vamos pegar aqui um versículo e ficar repetindo. Deus tem que revelar a sua palavra, porque Ele continua vivo, Ele continua sendo Deus. Mas para isso acontecer, o líder, ou a pessoa que está à frente, e na sua casa é você. Se você está aqui pela sua família, o líder é você. Essa responsabilidade de liderança que eu estou falando aqui, pastoral, ela é uma responsabilidade que você tem na sua casa. Você quer salvar a sua família, está orando para Deus mudar a história da sua casa, você tem que se esforçar e tem que ser animado. Você não pode perder isso. Você tem que ser a pessoa de fé da sua casa. Você não pode ser aquele que vê a situação, a circunstância e diz assim: não, é assim mesmo, não. Você que foi chamado para conquistar a sua família, você é o Josué da sua casa. Amém? Amém? Você é o Josué da sua casa. Você é o capitão de guerra que Deus levantou na sua casa. Amém. O líder. Então você não pode se desanimar. Você tem que se esforçar. Não porque você está vendo sinais, o Jordão não tinha aberto ainda. Eles nem sabiam o que esperava eles. Mas eles já estavam crendo que aquilo que Deus falou
é verdade. E nós cremos que o que Deus falou é verdade. E nós podemos afirmar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, para a gente terminar e orar, diga para esse irmão: esforça-te e tenha bom ânimo. Porque você tem um bom motivo para ter bom ânimo. E sabe qual é o motivo? Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Se põe em pé, em nome de Jesus, para nós orarmos nessa hora, pela nossa casa, pela nossa família. Algumas pessoas têm acompanhado nossas mensagens pela internet, pelo YouTube, e nós vamos orar, e as pessoas que estiverem nos acompanhando também vão orar quando elas ouvirem essa mensagem, amém? A oração não se limita ao agora, a oração tem poder eterno. Então, pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, que vão estar ouvindo a sua casa, elas também podem orar pela família, amém? Pai, nós cremos no poder da Tua Palavra, nós cremos naquilo que está escrito, nós cremos que Tu és o Deus que opera poderosamente, infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Obrigado nessa noite, porque nós temos certeza que o Teu Espírito Santo falou conosco, Pai. Obrigado nessa noite, porque nós temos convicção de que o Senhor nos trouxe aqui para renovar a nossa fé. E nós saímos daqui nessa noite convictos de que nós não vamos desistir da nossa casa. O Senhor vai colocar tudo em ordem. Nós queremos orar nessa hora, Pai, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está desordenado no meio da nossa família, tudo aquilo, Senhor, que está fora do propósito, fora da Tua vontade. Nós queremos agora, assim como o Senhor disse no início, haja luz e houve luz, nós queremos dizer agora que esteja em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. Se a enfermidade entrou, que ela saia em nome de Jesus. Meu Deus, se a paz foi roubada nessa família, se há confusão, contenda nesse lar, nós queremos paralisar agora todo o projeto das trevas. Toda arma preparada contra essa família, contra essa casa, não prosperará. Que o Senhor traga ordem no casamento, que o Senhor traga ordem no relacionamento com os filhos, que o Senhor traga ordem, assim como nós vimos nessa noite na Tua Palavra. E nós queremos dizer nessa hora, Pai, que nós cremos e nós nos lembramos da palavra que o Senhor nos disse. E a Tua Palavra diz que se nós crermos, será salvos não somente a nossa vida, mas a nossa casa. Por isso agora nós profetizamos salvação na nossa família. Nós profetizamos salvação na nossa casa. Meu Deus, que toda seta de desânimo que o diabo tentou lançar para paralisar a nossa visão, para que nós não enxerguemos, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, toda a escama dos olhos caia nessa hora, seja tirada, removida em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que nós vamos conquistar. E todo gigante, todo inimigo, toda oposição diante de nós será como nada, porque o Senhor é conosco. Tu és o Deus de Jacó, o socorro bem presente na angústia. É o Senhor que quebra o arco, que quebra a lança, que queima os carros no fogo. E nessa noite o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós cremos que Tu és Deus e que Tu vais fazer algo grande na nossa família. E, meu Deus, nós vamos aprender como nos posturar, como Josué. Nós não vamos deixar o desânimo, Senhor, nos paralisar. Se existe alguém, Senhor, que está ouvindo essa oração também, que vai ouvir essa oração, Pai, que está desanimado, que o Teu Espírito nos fortaleça, que a Tua mão poderosa nos erga do chão e que nos coloque numa posição de vitória, aonde o Senhor quer nos colocar. Nossa casa é do Senhor, nossa família é Tua. Nós não abrimos mão disso, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai fazer em cada um da nossa família. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso poderoso a Ele, né? Aleluia. Aleluia.